visão de que dois discípulos tiveram a respeito da ressurreição de Jesus. Eu quero falar nesta manhã a você como muitas vezes nós vimos a ressurreição que Deus fez por nós na cruz do Calvário, quando Ele ressuscitou por mim e você. Qual é a mensagem que Ele transmite? O que é que Ele quer que eu e você façamos para darmos prioridade a esse tão grande plano de salvação, a esse sacrifício na cruz por nós? A palavra de Deus, essa semana eu conversava com o pastor, a gente estava almoçando, e eu tenho uma palavra sobre sol, sobre noite, que o Senhor tinha me dado essa semana. Ele me levanta pelas madrugadas muitas vezes e começa a descer e começa a pensar coisas que não tem nada a ver, e eu acordo assim. E o Senhor começou a falar uma palavra, e eu disse: Senhor, que palavra eu trarei à igreja domingo, à tua casa de oração? E eu perguntei, conversei, comentei um assunto com o pastor, almoçando, mas o assunto depois fugiu e eu comecei a procurar, e quando eu entro por aquela porta, o Espírito Santo disse: aí está a mensagem. E eu olhei para essa marquete e aí entendi. Aleluia. A palavra que eu tenho para você hoje fala de 3 coisas que mudou a história. O plano de salvação se resume no sofrimento da cruz e num túmulo onde houve uma ressurreição. Paulo, quando escreveu em 1 Coríntios 15, 19, ele diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, nós seríamos os mais infelizes dentre os homens. A mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã é uma mensagem para você entender o que é primordial e princípio na tua vida. E para isso eu peço a você abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de João, no capítulo 20. João, capítulo 20. Eu peço à amada igreja, quem achou, fiquem de pé em reverência à palavra de Deus, porque quem está aqui é Jesus, é o Senhor, e tem algo para mim e você nesta manhã. João, capítulo 20. Vamos ler. A história da ressurreição de Jesus está resumida aqui em 10 versículos. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra: no primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu, guarde bem esta palavra, correu, e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram aos sepulcros. Versículo 4, ambos corriam, guarde bem esta palavra, juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Podeis sentar, amada igreja. A mensagem do capítulo 20 de João, embora simplória e curta, é nada mais, nada menos do que a âncora do cristianismo. Jesus se fez carne, vem ao mundo, morre numa cruz que era para mim, você está naquela cruz, leva os meus e os teus pecados,
Depois é sepultado em um túmulo. E nós acabamos de ler aqui que Maria Madalena, no primeiro dia da semana, no domingo como hoje, bem cedo, ela vai ao túmulo do Senhor Jesus e encontra um túmulo assim aberto. Mas ela olha e diz o texto que ela corre para contar a Pedro e a João. Veja a ordem: Pedro e João. Cuidado com tudo na palavra de Deus, vírgula, ponto, ordem tem um significado. Deus não escreve nada sem ter um significado. Maria Madalena correu para dar notícia de Jesus. Pedro é o primeiro a ouvir, depois João. Diz o texto que nós lemos que eles dois correram. Quando eu disse guarda esta palavra sobre correr, é porque há um significado muito grande quando está escrito aqui: Maria Madalena correu e João correu. A palavra de Deus nos diz, F5 por favor. Em Hebreus 12, 1. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Pedro e João corriam em direção a um túmulo para ver um dos maiores milagres, uma das coisas mais importantes que aconteceu e até hoje é importante. Jesus ressuscitado. Diz o texto que eles corriam junto, mas João correu mais depressa do que Pedro. A palavra de Deus nos diz que devemos correr do pecado. O significado da corrida de Maria, da corrida de Pedro e João, é dizer a mim e a você que temos que correr. É tempo de correr para junto de Jesus. É tempo de correr. É tempo de correr para se encontrar com o Messias. Por isso que a palavra de Deus não diz que eles andaram apressadamente, diz que eles correram. Porque em Hebreus 2:1 diz que o pecado nos rodeia. Mas presta atenção, Jesus sempre mandou os discípulos de 2 em 2. João corre mais depressa do que Pedro. Mas aqui diz, e corramos com paciência. Amados, buscar Jesus com paciência, junto com o meu irmão, é ter paciência. Pedro não teve, João não teve. Correu na ânsia de buscar, correu tão depressa que o outro ficou. Mas a palavra de Deus diz, corramos com paciência a carreira que está proposta a mim e a você. Eu estou na introdução, para você entender a palavra do Senhor nesta manhã. Eles correm em direção àquilo que eu e você corre também, de buscar Jesus. Mas minha carreira tem que ser em comunhão com você, tem que ser em parceria com você. Diz o texto que João chega na porta do túmulo e para. Diz o texto que ele correu e chega no túmulo. E túmulo é obstáculo. Lá em Mateus 7, 13 e 14 nos fala: entre pela porta estreita, pois larga a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Pedro correu, João correu, mas diz o texto que João, quando chega num túmulo, a única coisa que ele pode ver era o lençol. Por mais ângulo que ele tivesse, ele só via lençol. Eu estou vendo um lençol aqui no chão. Há um lençol aqui. A visão de João era o lençol.
A visão que João tinha naquele momento, por causa do obstáculo que era o túmulo, porque ele tinha somente que se baixar e entrar, mas ele só se baixou. E o que o Senhor está falando, que muitas vezes estamos na casa de Deus, orando, nos ajoelhando, mas precisamos passar por essa porta. Não é só se ajoelhar, não é só pedir, há algo muito mais que Deus tem para mim e você. Há um significado muito forte nesse lençol e nesse lenço. Porque João para. Agora imagine você. Se João fosse escrever a história que Jesus ressuscitou, o que seria que ele escreveria? Olha, Jesus ressuscitou porque eu vi os lençóis que prendiam o corpo de Jesus. Era essa a mensagem que você e eu teríamos hoje. Estaria escrito assim: porque lençol no chão representa as coisas deste mundo, a incerteza, a tristeza, a dor, a falta de fé, a morte espiritual. Foi isso que João viu. Era essa a visão que ele tinha quando Jesus ressuscitou. Ele não tinha outra visão. Essa história que eu e você teríamos hoje, que Jesus ressuscitou porque eu vi um lençol no chão. E olha que esse lençol não é um lençol convencional que nós temos hoje. Esse lençol era tipo de ataduras, media 90 centímetros por 4 metros de comprimento. E quando alguém morria, eles começavam a passar dos pés à cabeça, até aqui o ombro. Enrolava todo o corpo e depois sepultavam. Foi isso que ele viu. E é o significado do lençol. É quando você e eu temos Jesus somente uma visão do mundo. Lençol no chão representa aquilo que você quer ver de Jesus. Eu quero ver Jesus porque eu preciso de Jesus. Porque se eu não for para a igreja no domingo eu não sou abençoado. Porque eu estou vendo aqui um lençol que me diz que ele venceu o mundo e eu vou vencer o mundo. Mas a história do evangelho não é lençol. A minha história, a tua história não se resume a este mundo de um lençol caído no chão. A minha história, a tua história é outra, meu irmão. Jesus não morreu para que você vença esse mundo, tenha prosperidade tão somente nesse mundo, porque muitas vezes achamos na nossa mentalidade que se eu não for à igreja no domingo, eu vou perder uma casa, um contrato, alguma coisa vai dar errado, o carro vai bater, meu filho vai ficar doente. Mas a mensagem do Senhor Jesus, que morreu numa cruz e ressuscitou, é um túmulo como esse. Não é a mensagem de você vencer só o mundo. Há muito mais do que isso. Quando eu saio com o pastor aqui para evangelizar, e ontem o Senhor falava comigo, ele disse: filho, eu morri por causa deles. Eu não morri para que você tenha o que você tem no mundo hoje, porque isso vai parecer, vai ficar, filho. Eu morri, filho, para que você leve a essência da vida dessas pessoas. E João tinha essa visão. Ele não via mais do que isso. Jesus nos fala que são coisas materiais. Em João 6,26, Jesus diz: respondeu Jesus e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. A visão de João, até aquele momento, era a visão de pão. De que Jesus venceu as ataduras do mundo. Que Jesus rompeu, e eu também posso. Ontem eu vinha com esse pastor no carro, nós vínhamos vendo vídeos de pregações, e 99% das pregações hoje são de prosperidade, que Deus dá, a chave está descendo, a caneta dourada, o papel branco, e assim vai, todo mundo batendo palma, quando é só lençol. E lençol está no chão. E a gente dá tanta ênfase a dizer que Deus está comigo quando tudo está bem. Mas não fica aí não. Chega Pedro. E Pedro chega. Aleluias. Aleluias. E Pedro viu o quê? Um lenço. Amada igreja, eu estou aqui fora.
só consigo ver este lençol. Aqui é um lençol. Tudo que eu consegui ver aqui fora foi este lençol. Que está. Jesus deixou no chão. Jesus não deu valor. Ele disse: eu rompi. Eu venci o mundo. Era essa a visão de João. Pedro chega, aleluia. E Pedro entra. E aqui dentro Pedro tem uma visão diferente. Eu estou tendo uma visão diferente do que você está me vendo. Aqui dentro eu posso ver aquilo que você não está vendo. E Pedro olha e diz, aleluia. E aqui há um lenço. Um lenço dobrado dessa forma. Não estou hoje pregando sobre o lenço e o lençol. Estou pregando sobre a visão de João e a visão de Pedro. Muitas pregações hoje são sobre, não, porque o lenço representa que Jesus voltará sim, é verdade. Essa era a visão. Porque Jesus, quando ressuscitou, diz o texto que você leu, o lenço estava à parte, separado. E se Pedro não tivesse entrado, e João também tivesse entrado, ele não tinha visto o verdadeiro sentido da vida. Jesus morreu por mim e você. Lenço à parte é evangelho. Esse lenço é o evangelho. Deus morreu por mim e você numa cruz, para que nós entendamos o que é o evangelho. Leia aqui comigo, Colossenses 3, 2 e 3 diz: pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo Jesus. Pedro conseguiu ver o lenço à parte, que lá fora João não via. Em João 14, 3 diz: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar, voltarei. Jesus morreu por mim e você na cruz, não para vivermos nessa vida, vencemos o mundo, porque Paulo fala que seríamos os mais miseráveis entre os homens. A visão de Jesus para mim e você é que você entre no túmulo, vença essa barreira. Preste atenção, amada igreja. O maior acontecimento da humanidade não se deu numa festa. Não foi numa festa. Jesus vai ressuscitar. Põe o caixão de Jesus aqui. Chama todo mundo. Jesus ressuscitou, uma festa. Não foi assim. Foi no túmulo, aonde ninguém quer passar. Sabe por quê? Porque o maior vilão do homem é a morte. Por isso que Jesus, tudo que fez para mostrar a mim e a você que este mundo é passageiro na minha e da tua vida. Quando você entra no túmulo, você tem uma visão diferente. Quando você entra no túmulo, a visão que você tem é bem melhor de quem está fora. Mas ninguém quer. Porque túmulo é uma coisa tão mórbida. Quando você pensa, você já viu excursão para túmulo? Não tem, tem excursão para túmulo. Vamos conhecer túmulos? Não tem. Existe excursão para tudo, mas para conhecer cemitério e túmulo ninguém quer. Eu vou pagar para quê? Para estar no túmulo? Uma coisa que, não dá. Porque isso é a barreira. Aqui é um limiar. João parou. Correu e parou. A corrida da salvação não é quem chega primeiro, é ir até o fim. Porque senão tu vai ficar uma vida assim, é o lençol. A história é o lençol. Laumar, e aí? Olha, Laumar me disse que ali dentro tinha um lençol. E eu também vi o lençol. Mas Laumar entrou e disse que tem um lenço. Você ia contar a história assim, olha. Ia ser duas histórias, uma de Pedro e uma de João. Se João não entra,
A história de João seria: eu vi, Jesus ressuscitou, venceu o mundo, eu estou vendo o lençol. Ah, mas tem a história de Pedro. Pedro disse que lá dentro tinha um lenço, e você entrou, não. Aí o outro chega: será que é verdade? Será que tinha lenço lá dentro mesmo? Você entrou para ver? Você está entendendo a mensagem? O primordial na tua vida é Jesus. Se você não tem Jesus como primeiro lugar na tua vida, tu vai ficar morrendo vendo lenço. Não, lençol. É lençol, é lençol, é lençol. Porque para mim entrar, a porta é estreita. Eu tenho que me baixar. Aleluia. E entrar. E muitas vezes nós não queremos, porque isso quer dizer não ao mundo. Muitas vezes o mundo nos prende com tantas coisas. Lenço à parte é vida eterna. Amados, a visão que Pedro e João teve depois que entrou no túmulo é a visão diferente. Se eu entro neste túmulo aqui, eu posso ver tudo o que está acontecendo aí fora, uma visão ampla, a claridade, a vida. Mas se você olhar daí para cá, você não vai ver nada. E muitas vezes estamos assim, cegos. E eu estou falando de discípulos do Senhor. Eu estou falando de crente. Eu estou falando daquele que aceitou Jesus, que tem uma visão de lençol no chão caído e acha que a vida se resume a isso, e luta, e dizima, e oferta, e vem para a casa do Senhor. Por quê? Porque eu estou vendo lençol, e só vê lençol, e o lençol está no chão, meu amado, não está separado à parte. O que está à parte é o lenço dobrado em 3 pontas. Representa Pai, Filho e Espírito Santo. Era assim que o lenço estava dobrado. E o significado disso: Jesus está dizendo: eu voltarei. Jesus disse: Pedro, tu entende essa mensagem? Porque tu preparaste a ceia. Quem preparou a mesa foi Pedro. E Pedro, ao dobrar os lenços na mesa, dobrou assim. Ele sabia o significado, que Jesus estava voltando, que ia voltar. Jesus está dizendo: a minha história não acabou aqui, aqui começou. Pedro, aqui começa uma nova história da tua vida. Se você não compreender essa mensagem, que a primícia da tua vida é Jesus, tu vai chegar a dezembro deste ano, olhando para lençol, somente lençol, é lençol, e não vai conseguir vencer na vida. Eu digo vencer na vida, é a tua alma. Esta manhã Jesus está te falando que túmulo da tua vida é o obstáculo que tu tem que passar. Jesus passou pelo túmulo, você vai passar. Porque Jesus está voltando. E talvez você diga a mim: olha, essa história de Jesus estar voltando, minha bisavó já falava. Paulo já falava, e Jesus não voltou. Eu quero te dizer, se ele não voltar, tu vai. Se ele não vir, tu vai. E tu vai entrar e passar por um túmulo, seja cremado ou não, tu vai passar por um túmulo. E aí, como é que fica a tua história? Tu só estava vendo o lençol. Lenço é vida eterna. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Jesus está falando comigo e você nesta manhã, bem curto e claro. Culto de primícia. É dizer a Jesus: tu és o primeiro lugar na minha vida. Vence esse obstáculo. Quebra esta barreira deste túmulo. Não conte ao mundo, como muitos pastores e profetas e outros estão pregando, somente a visão de lençol. Não conte somente a visão de Maria, que viu o túmulo aberto. Aí conta para Pedro e João. Aí um só viu lençol, mas teve um terceiro que teve que entrar. Quantas vezes eu vejo aqui na igreja pessoas dizendo assim: como é que está aí? O que é que Deus está dizendo? O que é que Deus está falando? Ah, que é Moisés. Ei, pastor, ei, profeta, missionário Pedro, o que é que tem aí dentro? O que é que tem que eu só vejo o lençol? O que é
que Jesus fala contigo? Ele fala. Há muito tempo atrás, eu me decepcionei muito com profetas e missionários. Tinham profetas que falavam. Porque uma vez eu peguei o profeta, coitado, atravessado, já tinha brigado com a mulher, estava todo fora do esquadro e me deu um esculacho, que é hora de bater na minha casa. Eu saí tão chateado. Era homem de Deus. E eu voltei para casa e comecei a buscar o Senhor. E eu comecei a entender a mensagem do Evangelho que eu tinha que quebrar esta barreira que eu não queria quebrar. Eu teria que dizer não ao mundo, não aos meus negócios, não aos meus planos, e entrar e mergulhar neste túmulo. E quando eu entrei, eu comecei a ver diferente a vida. Por isso, quando eu vou com o pastor levar a palavra no sábado, eu vou contente, o pastor sabe. E eu fico ali, eu não sei tocar violão, eu não sei tocar piano, mas o pastor vai para eu levo a tabaco e fico tocando uma tabaco lá, e o pastor bota para rir, eu toco e vai. E dou abraço num, dou abraço no outro, e olha que eu não falo espanhol, mas vai, não é a desculpa. Porque eu entrei e descobri que ali dentro há uma verdadeira mensagem. Jesus está voltando e eu tenho que falar de Jesus para o povo. E a prioridade é essa, a primícia na tua vida é essa. Porque senão, vai dar 31 de dezembro. Pastor, o lençol do meu carro, o lençol da minha casa, o lençol do meu filho, o lençol da minha família. E haja lençol! E Jesus está dizendo, o lençol está no chão! O que está à parte tu não consegue ver porque tu tem que entrar e passar. E a gente não quer passar. A gente se prende tanto a este mundo. Se você souber a pressão que eu tenho de eu voltar para o Brasil, assumir um escritório, porque eu sou cobrado, porque pago a OAB todo ano, e o escritório está lacrado e fechado. Se você tivesse o preço que eu pago, dizer não a meu pai, as pessoas, os sócios da empresa, porque eu entrei aqui e tive outra visão. Eu entendi a mensagem como Pedro entendeu, mas se eu ficasse aqui fora, eu seria um João. Enquanto João lá na igreja hoje só vendo lençol, 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 e Jesus está falando, o lençol está no chão, o lençol está no chão, o lençol está no chão. Não dê valor ao que está no chão, é o que está à parte, separado. Aí tu vai ter uma visão diferente. Aí não precisa o pastor pedir nada. Irmão, ajude aqui no fellowship. Irmão, vamos evangelizar. Não precisa, porque você já tem uma visão diferente. Aí sabe o que acontece? As outras coisas vos serão acrescentadas. Aí o que tu precisa chega. Esta visão, esta palavra que Deus tem para você nesta manhã. Fica de pé.